Boa noite, meus amores, a paz do Senhor Jesus para você que já está aí ligadinho e ansioso para mais um episódio do nosso podcast. Estávamos ausentes na semana passada, verdade, o povo ficou bravo, mas hoje nós retomamos para a glória de Deus e com uma pessoa maravilhosa que eu amo de montão, já considero ela como minha filha. Nada mais, nada menos do que a missionária Gabi, coisa linda. Hoje ela tá aqui para contar o testemunho da vida dela, ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho da história que Deus fez na vida dela. Mas antes dela iniciar, eu já quero fazer uma chamada para você que é jovem. Você que é jovem, que tá aí na dúvida se vai, se não vai, se serve ou se não serve, esse Deus lindo, fica ligadinho, já aproveita e compartilha, clica aí nessa gaivota, é uma setinha que tem assim, ó, do ladinho, já vai compartilhando aí com seus amigos, com seus familiares, porque vai ser uma história impactante que vai mudar a tua vida para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Então vamos lá, Gabi, se apresenta para esse povo lindo aí, fala quem você é, se já nasceu no berço evangélico, deixa Deus te usar, mulher. Boa noite a todos, a paz, amém. Eu sou a Gabi. Antes de qualquer coisa eu quero agradecer o convite da minha mãe, minha amiga, amém. Minha inspiração em Cristo, meu Deus. Nossa pastora Catarina, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e poder entrar na sua casa, você que nos assiste, para mim é um prazer muito grande. Glória. Agradecer a todos que nos vê, né? Porque é uma oportunidade todos os dias que Jesus nos dá de falar do amor dele, e isso é muito importante. Verdade. Bom, eu sou a Gabi, sou da Assembleia de Deus Nova Missão, sou de berço evangélico, sou filha da pastora Dora, muito querida e amada lá no Parque Jurema. Fofa demais. Ela é meu exemplo, meu maior orgulho. Abaixo de Cristo é a pessoa que eu tenho como segmento sobre a Bíblia. Glória. E para mim é uma honra estar aqui hoje, podendo ser uma voz para outros jovens também, porque nós somos de uma geração que é 880, né? Verdade. Ou nós estamos muito unidos a Cristo, ou nós estamos muito longe de Deus, e poder estar aqui com todas as minhas falhas, mas poder falar de Jesus um pouco para você hoje que me escuta, é um orgulho muito grande, é uma oportunidade divina. Então eu me sinto muito honrada por essa presença e por essa oportunidade. Obrigada. Que bênção, imagina. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus, né? Porque é Ele quem nos direciona, né? Ele que eu costumo dizer que aqui nada é programado. Até os convidados é o próprio Deus quem traz no nosso coração. Porque Ele sabe a necessidade, né, Gabi? De quem está nos assistindo. Nós não conhecemos, não sabemos, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um, não é verdade? Mas, Gabi, me conta um pouquinho da sua história. Você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos. Nasci de berço evangélico, sou a filhinha da pastora Dora. Minha irmã mais velha tem 36 anos, a Sassá, que hoje também me acompanha. Meu orgulho, é um prazer muito grande ter minha família junto. Isso prova o quanto nós somos, sim, né, uma família de testemunho, uma família que vive com Cristo, porque se a gente não tivesse essa união, a gente não ia se acompanhar. E isso mostra o quanto nós temos Cristo em casa, que é a coisa mais importante, né? Existem pessoas de nomes que pregam e fazem lá fora. Verdade. E não é esse testemunho em casa. E a nossa maior prova é uma sempre estar acompanhando a outra. Isso prova o quanto nós somos unidas e temos Cristo como base da nossa família. Então, para mim, é sempre muito bom falar sobre ele, sobre a minha família, que é uma só. Pra mim, então eu cresci ouvindo sobre Cristo, tendo base sobre Ele, tendo base familiar, então pra mim é um orgulho muito grande. E com 26 anos, Gabi, você sempre teve uma vida muito boa, porque assim, pelo que você tá passando, a família é bastante unida. Mas todos nós sabemos, nós que somos evangélicos, que caminhar com Cristo não é fácil. Tem os seus altos e baixos, tem os problemas cotidianos, né? E você é uma jovem bonita. Eu queria que você contasse se sempre foi dias de flores, dias de primavera, ou se você teve algum inverno na tua vida no decorrer dessa carruagem. Conta um pouquinho pra gente. A vida com Cristo, ele é uma vida de aprendizado todos os dias, né? A gente acha que andar com Cristo nos torna ter um sangue azul, somos super-heróis, ou somos bons, ou não ficamos doentes, ou não temos medo, mas nós aprendemos com os discípulos há muitos anos atrás que estar com Cristo não te torna, na verdade, melhor por você andar com Ele, mas Ele te torna uma pessoa melhor a cada dia.
E eu tenho sim dias nublados, acho que como qualquer outra pessoa, mas a diferença é que você que segue a Cristo tem essa oportunidade é que seus dias se tornam melhores. Você tem o poder de conhecer a Jesus e você pode saber que você vai passar por medos, anseios, dificuldades, doenças, e mesmo assim você vai saber que no final sempre tem um bom resultado. Eu nunca vi na Bíblia, pastora, a mulher do fluxo de sangue pedir para parar de passar por aquilo. Ela conseguiu chegar até o final. A gente nunca viu Daniel, quando ele estava na cova, pedir para os leões dormirem. Não, porque ele sabia que no final daquilo teria um propósito. A gente não vê nenhum deles pedindo para aquilo se cessar. Porque quando você confia no Senhor, você sabe que no meio da sua dificuldade, no final, Jesus ele sempre vai entrar com a resposta. Aleluia, e assim foi sempre na minha vida. Eu nunca deixei de não ter problemas. Eu tenho uma família que para mim é um orgulho, eu vou falar disso sempre, é a minha base, mas isso nunca nos livrou de não ter problemas. A diferença é que Jesus, no meio ou no final da minha história, ele sempre agiu, ele sempre mudou o nosso quadro. E é por isso que hoje eu tô aqui, para te contar um pouco sobre esse amor, sobre esse Jesus maravilhoso, que ele muda as nossas histórias, independente se isso foi no passado, ele continua operando hoje também, e ele é o mesmo Deus sempre e eternamente. Glória a Deus, que lindo. E das experiências que você teve com Cristo, qual a que você acha que mais marcou a tua vida e que você acha que nesse momento faz-se necessário para compartilhar com quem está nos vendo, né? Nos assistindo nesse momento? Bom, um dos meus testemunhos que eu acho importante compartilhar com a galera é sobre depressão. Uau! É um assunto que tá pegando muito nos dias de hoje. Muito, e a gente cresceu num tabu que a depressão ou qualquer outro tipo de doença, porque é uma doença, né? As pessoas têm um tabu que é um demônio, ou que é falta de Jesus, ou que é falta de ter família, ou porque é manha, né? E só quem realmente passa por esses momentos escuros reconhece a dor disso. E eu fui agraciada com este pequeno problema, aonde o Senhor me tornou mais forte, aonde eu tinha Cristo e a minha família, como sempre, para me ajudar. E aos meus 14, 15 anos eu tive uma depressão muito forte. Nossa. E com essa depressão eu tive problemas com automutilação. Meu Deus. Então eu tinha problemas com corte, eu me cortava muito, tanto os meus braços quanto as minhas coxas. E você se cortava com o que especificamente? Tesoura, eu me cortei faca, com estilete? todos os tipos que você imaginar. Eu comecei com arranhões, eu me beliscava e me arranhava, e eu via que aquilo se tornou um vício. Então eu comecei com outros objetos. E como que era? Você sentia prazer no que você estava fazendo? Eu não sentia prazer, eu tinha desespero. Só que eu vim de um berço evangélico onde eu tinha que ser uma pessoa muito forte o tempo todo. Certo. E aí quando a gente chega nessa fase dos 14, 15 anos, é muita coisa na nossa cabeça, né? Assim, o adulto pode olhar para o jovem, o adolescente e não entender que é uma fase. Então a gente se sente muito só. E eu sempre falei pra minha mãe, tenha paciência, que tudo que eu tô passando vai servir pra ajudar muita gente. Então hoje eu acho importante onde eu posso passar e falar disso, porque talvez uma mãe não entenda hoje, mas talvez quando ela tiver um filho, ou o filho dela nesse exato momento, às vezes tá numa fase difícil, ela consegue olhar com um pouco mais de amor, de carinho e entender melhor que às vezes a nossa cabeça é um mundinho só nosso, né? Verdade. E o mundo lá fora ele é muito grande. E ele tem muita coisa para oferecer, muitos meios de ganhar os jovens. E a igreja e às vezes até a nossa própria família às vezes não consegue enxergar essa necessidade, né? Então o mundo acaba nos abraçando de várias formas. E o meu modo de me envolver neste mundo naquela época foi indo para a depressão. Então eu tive problemas com cortes, eu tive problemas com remédio, eu comecei a misturar também remédios, então isso foi muito ruim para minha saúde, para o meu bem-estar, e foi uma fase muito difícil para minha mãe, para minha irmã, para o meu padrasto também, que é um pai para mim. Enfim, toda a minha rede de apoio sofreu junto comigo naquele momento. E eu passei alguns anos da minha vida ainda sofrendo com isso. Fui acompanhada em psicólogo, psiquiatra, tomava os medicamentos, não deixei de ir para a igreja, recebia oração, tinha todas as orientações possíveis que necessita, né? Mas existem momentos que é só você e Cristo, e chegou o meu momento de ser só eu e Cristo. E eu me olhava por muitas vezes dentro daquele banheiro, eu me via cortada,
E eu chorava com aquilo e eu tomava um banho, me arrumava, eu estudava, eu ia pra igreja, eu trabalhava e as pessoas não sabiam daquilo. E hoje em dia muitas vidas são assim, né? Às vezes você passa por alguma situação que ninguém sabe, nem sua família, nem o seu cônjuge, nem com quem você trabalha, é só você e Cristo. E assim foi na minha vida. Eu me emociono em falar disso, não por tristeza, mas por orgulho. Amém. Né? Porque nessa fase muitos se perdem. Verdade. E Deus me deu a oportunidade de vida. Abraçou e te sustentou. Acordar, né? todos os dias pra mim é uma questão de honra. Glória a Né? Deus. Naquela época eu não entendia. Hoje eu entendo como é bom respirar, beber água, conversar, estar aqui hoje, Aleluia. né? Ter vida, até sentir dor de cabeça é bom, porque isso me lembra que eu tô viva, que eu sou carne, que eu sou ser humano. Sentir frio, sentir calor, são emoções que naquela época eu não valorizava. Então foi um processo de cura, de me autoconhecer e de conhecer a Cristo, porque a gente crê que cresce também no berço evangélico, a gente tem uma comodidade maior, né? Verdade. A gente cresce no luxo, a gente é realmente um filho pródigo, né? A gente tem todas as riquezas, a gente tem Jesus todos os dias, a gente tem uma orientação espiritual e a gente não valoriza isso. E não é porque nós somos ingratos, é porque é o que a gente tem, a gente cresceu assim, a gente cresce rico, a gente tem toda a fartura, a gente tem a mesa pronta. Verdade. Então, quando a gente dá essa porta, essa oportunidade para o inimigo e ele tira essas coisas da gente, a gente vê outro lado da realidade. Então a gente valoriza a oração dos nossos pais na madrugada, que eu estava cansada de acordar nas madrugadas e ver meu pai orando em mim, cansada de ver a minha mãe, a minha irmã. Então assim, a gente começa a valorizar mais. E neste meio processo eu conheci Jesus de verdade. E aí, quando eu conheci Jesus, eu abri o meu coração para Ele e Ele transformou a minha vida, pastora. E não é que hoje eu não tenho problemas, eu continuo tendo do mesmo jeito. O inimigo, ele nos tenta, né? Ele muda as estratégias, mas ele não deixa de não tentar derrubar a gente. Mas aí, quando a gente pisa, como diz aquele louvor, nos santos dos santos, que a gente conhece quem realmente é Deus, quando a gente conhece a alegria do Espírito Santo, nada mais no mundo nos conforta, nada mais no mundo nos dá satisfação, sabe? Glória Então a não Deus. tem amizade, não tem doença, não tem nada que se compare ao amor de Cristo. Hoje eu tava lendo sobre Timóteo 2, a partir do 2, lá no 22, para você ler, quando ele fala que a gente tem que ser forte, a gente tem que vencer as tentações da carne, né? Então assim, tristeza terá todos os dias, desejos carnais nós vamos ter todos os dias, medos, angústias, festas, né? Porque isso o mundo não deixa de não nos oferecer. Todos os dias a gente vai ter isso, mas se a gente for um bom soldado, se a gente conseguir renunciar a essas coisas, Cristo tem abundâncias muito, muito maiores para nossa vida. Então, para mim, foi uma porta que Deus abriu, veio essa grande depressão, esses grandes problemas, e eu consegui vencer com o amor de Cristo, com o amor da minha família. Hoje eu tô aqui com saúde, com alegria, para poder falar sobre Jesus, que Ele é o Deus que Ele curou antes, Ele continua curando hoje. Então, se a sua doença é na sua alma, ou se a sua doença é na sua carne, se é o seu coração que está ferido, se é a sua mente, não importa. Eu sou uma pessoa que estou aqui para te dizer que eu já estive doente nos dois jeitos, tanto o espiritual quanto o carnal. E Jesus, ele foi muito bondoso em me curar e transformar. E eu tenho certeza que esse é o mesmo Deus que continua me curando, que Ele está disposto também hoje a te convidar para curar a sua vida. Glória a Deus. Tá vendo como é importante a presença do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas? A Gabi falou uma coisa que é muito interessante. Todos os dias nós somos tentados. Mas a palavra do Senhor vai dizer: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A tentação, ela vem, mas a escolha de cair na tentação ou fugir dela cabe a mim e a você que está aí nos assistindo. A Gabi, ela tá provando, porque hoje ela tá curada da depressão, né, Gabi? Hoje ela tá curada, então ela tá provando que é possível, que existe essa cura, mas a gente precisa querer, não é, Gabi? Porque eu sempre falo, o que é para nós fazermos, o Senhor não vai fazer. Verdade. Eu já disse isso aqui, volto a repetir, porque hoje pode ser que nós tenhamos aí mais pessoas que não tiveram o privilégio de ouvir, mas eu digo sempre, o Senhor, Ele não vai dar
dar o peixe nas nossas mãos. Ele vai nos dar a vara e vai nos ensinar a pescar. Mas o ato de ir lá buscar o peixe é meu e seu. Né? A Gabi, ela passou por um processo difícil de depressão, como ela acabou de dizer aqui. Só que em nenhum momento ela foi desamparada, porque é muito importante frisar isso, porque quando fala a palavra depressão, Gabi, é uma coisa que está sendo tão assim exposta e criticada. É besteira. E não é besteira. O negócio é sério. Olha só o que ela disse. Ela se automutilava. Aí eu pergunto para você, né, que também está nos assistindo, alguém vai querer se automutilar do nada? Vai querer se machucar do nada? É uma coisa que é grave e precisa sim ser acompanhada pela família. E se você que está aí nos assistindo não tem esse acompanhamento, porque muitas das vezes, infelizmente, a família que está ali para nos apoiar, muitas das vezes é os primeiros a virar as costas, né, Gabi? E a gente já tem experiências nisso até dentro da Bíblia mesmo, né? O que fizeram com José? No momento que ele mais precisava, venderam, quiseram matar, enfim. Então, você que está nos assistindo, se você não está tendo esse acolhimento, né? Não está tendo pessoas que te ajudam, você tem depressão, você precisa de ajuda. E quem é que vai te ajudar? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você sozinho, talvez, por viver esse momento de dor, de angústia, não tenha forças para buscar isso sozinho. Então, você precisa de alguém que te dê esse suporte. E aonde, aí você pergunta, e aonde que eu vou ter esse suporte? Você precisa procurar uma igreja séria, principalmente uma igreja séria, porque nos dias de hoje tá difícil, né, Gabi? Mas tem igrejas sérias, eu não sei de onde você tá falando, mas nós vamos deixar aqui o endereço das nossas igrejas, porque assim, eu pertenço a um ministério, a Gabi pertence ao outro, mas nós somos irmãs em Cristo Jesus. Naquele grande dia nós vamos morar juntas, né? Olha que bom, Gabi. Vamos estar na mesma sintonia, talvez na mesma casa. Enfim, o importante não é a placa da igreja, mas sim a seriedade com que se é levado, né, a igreja. Então você que está passando por esse problema, procura a gente, de repente até deixa uma mensagem aí e fala assim, eu estou depressivo, eu preciso de ajuda, me auxilia. E a gente vai ter o prazer de entrar em contato e estender a mão, porque nós evangélicos, nós temos que fazer isso, os verdadeiros evangélicos, né? Porque hoje está uma banalidade, dá até vergonha muitas das vezes de falar que somos, mas nós não nos envergonhamos porque nós temos caráter, né, Gabi? Foi o que ela disse aqui. No começo da entrevista, ela foi muito feliz na colocação dela. Nós somos isso que vocês estão vendo. Diferente de pessoas que nos altares, com microfones na mão, é a coisa mais linda de se ver. Só que quando acaba o culto e fecha as portas da igreja, aí não respeita pai, não respeita mãe, não respeita o cônjuge, é aquela banalização. Então, você que quer verdadeiramente nos conhecer e saber se somos isso aqui mesmo, eu deixo aí o endereço da nossa igreja. Nós aqui que fazemos, né, parte desse projeto, porque o objetivo desse projeto é alcançar almas para o reino do Senhor, é trazer para você que tudo é possível se você tiver a presença do Senhor na tua vida, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, esteja conosco. Nós estamos localizados ali na Rua Meira, 828. Temos culto toda terça-feira às 15 horas. Temos culto nas quartas às 19h30 e aos domingos pela manhã. Inclusive, sexta-feira agora, nós temos culto de mulheres às 19h30. Então, se você anda deprimido, vem nos fazer uma visita em nome de Jesus, porque você tem eu vou dizer que você vai ter a chance e a oportunidade de receber uma oração que pode mudar a tua vida, né? Então não deixe de estar com a gente. Nós estamos no Jardim Presidente Dutra, mas se você é de lá do Parque Jurema, que é onde essa maravilhosa mora, tem também uma igreja maravilhosa ali à sua disposição. Gabi, qual é o endereço da tua igreja? Nós somos da Rua Télias Pires, número 100, no Parque Jurema. E a igreja não é só uma parede. A igreja somos nós, tá Olha bom? Aí. Então, às vezes a gente não tem vontade, a gente não tem força de procurar uma igreja. Verdade. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu tinha desejo de ir e eu não tinha força pra estar lá. Porque às vezes você tem que se arrumar, porque talvez você tenha que ser simpático, porque talvez você tenha que ter uma aparência e você tá tão cansado de manter essa aparência que você não tem força. Então, hoje a gente tem os benefícios de ter essa rede social. Então, se você também quiser nos chamar nessas redes, sinta-se à vontade e sinta-se também abraçado. A sua vida é muito importante.
E eu gosto de lembrar isso sempre. Teve uma vez no meu serviço que eu escrevi umas plaquinhas e coloquei nos armários das meninas e pedi para um dos meninos colar nos armários as mensagens de você é importante, sua vida é importante, você é especial, essas coisas assim que parece ser nada, mas eu tenho certeza que traz uma mensagem muito grande. Então, ser igreja não é só você estar lá frequentando, tá? Porque eu também já estive só frequentando. Olha aí. E aí eu tive que passar uns perrengues da minha vida para conhecer Jesus. Então, seja igreja, independente de onde você está. E aceite este Cristo, porque ele que pode mudar a sua vida. E nunca ache que depressão ou qualquer outra problema relacionado a isso é uma frescura, porque como a pastora falou, ninguém se corta porque quer. Ninguém fica em casa porque quer. Ninguém fica sem comer porque quer, né? São gritos de socorro, silêncio, né? Mas são socorros. São de formas diferentes. Tem gente que consegue chorar, tem gente que consegue gritar, tem gente que não consegue. Então, assim, se você conhece alguém, se você não é essa pessoa, mas você conhece alguém que aparenta ter algum desses sintomas, ajude essa pessoa. Procure ajuda psicológica, que também é importante, né? Cristo, ele faz a parte dele, nós como igreja fazemos a nossa, mas se você também precisa de ajuda de um médico, procure isso. Nós não somos fechadas, né? Nós não temos esse tabu, nós estamos aqui para indicar sim ajuda, porque Deus deu a sabedoria ao homem para isso. Então, se você precisa de apoio espiritual, nós estamos aqui, mas se você também precisa de ajuda médica, procure um especialista para te ajudar, é muito importante. E eu tenho certeza que Deus, ele age de um lado, a medicina age de outro. Isso. E nós como família, como igreja, como amigas, estamos aqui para acolher e interceder por vocês, com certeza. Verdade. Então, assim, você não está sozinho. Não. Eu tô abandonado pela minha família. Eu tô abandonado, porque muitas das vezes até os próprios pastores, né, Gabi? Até pela falta de tempo. Porque a gente acaba tendo que, eu falo assim, as pessoas nos veem, apesar de não sermos, mas nos veem como super-heróis, né? E às vezes fala assim, meu pastor não tem tempo, minha pastora, foi o que a Gabi falou, não é só a igreja, né? Existem outros meios de você buscar esse recurso, né? Então não chame, a Gabi também depois vai deixar, nós vamos deixar aí nos comentários, né? O Instagram da Gabi. Nada melhor do que alguém que passou por esse problema para poder contar como que foi e mostrar o quanto é possível que é possível superar, né, Gabi? A Gabi tá aqui provando pra você que tá passando por isso, que com Jesus a gente supera tudo. Dá pra ser feito dessa forma, só que você também precisa querer, né? Então é importante a gente deixar isso aqui frisado, que sozinho a gente não vai avançar, a gente não vai conseguir, mas juntos nós somos mais fortes, né, Gabi? Vai longe, né? Não vamos? Vai muito longe. Então, isso é muito importante. E eu fico feliz, Gabi, porque você é uma menina nova, você vê, a depressão pegou ela com 14 anos, no auge, né? 14 anos, eu costumo até dizer, eu falo até com a tua mãe mesmo, que também é minha mãe, uma fofa, linda, mas é a idade da onde parece que se você não souber, porque querendo ou não, as amizades também influenciam bastante, né, Gabi? É bom frisar isso aqui, você também tem que tomar cuidado com quem você tá andando. Por quê? Porque nós temos aquelas pessoas que nos aproximam de Deus, mas nós temos também aqueles que eu falo que são secretários do capiroto, né? Os enviadinhos lá né? Que eu não gosto nem de falar essa parte, mas essa questão também é muito importante. Então, se você andar com pessoas que te aproximam de Deus, a probabilidade de você sair dessa depressão é muito maior, não é, Gabi? E não é só sair da depressão, sair de qualquer outra coisa, porque assim, o mundo ele é muito legal. Hoje eu tenho 26 anos, então assim, eu já estou em outra fase, né? Eu já venci essa depressão. Aí eu tive um problema que Deus me curou muito grande. A gente vai contar essa história pra vocês hoje, outro dia, não tem problema. Só que é isso que eu falei no começo. O inimigo ele vai mudando, assim, ele é muito esperto, né? Ele sempre vai dando novas estratégias, né, pra te derrubar. E as amizades, ele tem um grande poder sim de influenciar a gente. E a gente acha que a gente é forte, que a gente pode ganhar um namorado, uma namorada pra Jesus, ou a gente pode ganhar aquele amigo, e às vezes não é que a gente não tem essa força, mas às vezes não é da permissão de Deus. E aí a gente se frustra, a gente quebra a nossa cara, a gente se afasta de Deus, a gente machuca o nosso coração, a gente deixa que o mundo nos use, e aí a gente volta de novo como filho pródigo, todo machucado, todo ferido, usado, porque o inimigo ele só nos usa.
e depois ele ainda nos joga fora, né? E aí, como sempre, Jesus muito bondoso, com seu amor, ele deixa as 99 para buscar uma. E eu sempre fui uma dessas, mesmo sendo a filha da pastora, eu tô cheia de testemunhos bons e ruins, talvez, Amém. Depende do ponto de vista para contar. Então é muito importante falar que sim, as amizades têm uma grande influência. E hoje eu estou nessa nova fase de separar isso. E é muito difícil, né? Porque a gente ama tanto, a gente quer ficar tão perto. E aí quando a gente conhece a Jesus e a gente quer buscar uma vida de santificação, a gente quer mudar isso, o nosso caráter, nem é só pra ser alguém importante na igreja, mas é questão de ter caráter mesmo. Você cresce, uma hora você tem que crescer. Verdade. Você tem que ter uma atitude madura. Você, como diz a Bíblia, eu era uma menina, eu podia me comportar como uma menina, mas hoje eu não posso mais, eu sou uma adulta. Então eu tenho que ter uma postura de uma pessoa adulta. E se separar dos amigos e dos meninos e das meninas é muito difícil, porque você conhece quem respeita o seu espaço, quem te ama de verdade vai te aceitar pelo que você é, não pelo que você era ou onde você permanecia. Então são decisões muito importantes e difíceis, né? E é por isso que a igreja é importante dar esse apoio ao jovem, porque o mundo ele sempre vai conseguir atrair, ter oportunidades e lugares, e por isso que é importante tanto a igreja quanto o ambiente familiar da gente. Eu tenho isso. Acho que é por isso que eu tô de pé, não é só por Cristo, porque eu tenho uma família, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho a minha família que é importante, eu tenho bons amigos, a maioria hoje dos meus amigos são amigos da minha irmã, então são pessoas mais velhas que sempre têm coisas boas pra me passar. Eles sempre que eu encontro, por mais assim que seja um ambiente pra conversar, não é nem um ambiente sério, é tipo um churrasco. Às vezes eles estão conversando, eu tô só de longe olhando, mas eu sempre tô aprendendo. Às vezes pra eles pode ser insignificante aquele encontro, mas eu sempre sou edificada de alguma forma, sabe? Então é muito difícil, porém muito importante fazer essa separação, porque o mundo ele tem muitos pratos, e as nossas amizades, sim, antes eu não concordava com essa frase, mas sim, as nossas amizades têm um poder de influência muito grande, pastora. E até pegando um gancho aqui em relação às amizades, a gente precisa pedir sempre o discernimento para o Senhor, porque muitas das vezes o que nós achamos que na verdade não é. E se a gente não colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, prepara as amizades para mim, porque Ele é aquele que conhece o coração e a intenção, se nós não fizermos isso, a gente vai se frustrar muitas das vezes. E chegou um tempo, até um tempinho atrás, que nós conversamos sobre isso, né, Gabi? Por quê? Porque na frente da gente, as pessoas se mostram e demonstram ser uma coisa, mas por trás, só quem sabe o que acontece por detrás dos bastidores é o nosso Deus. E quando nós insistimos em nós querermos escolher as nossas amizades, a gente sempre vai se frustrar. Eu aprendi a ser melhor, e vou dizer que eu aprendi com você, Gabi, por mais que você fale, você é minha inspiração, mas olha que interessante, eu sou mais velha que a Gabi, né, tenho quase idade para ser mãe dela, mas a gente aprende umas com as outras, porque tem pessoas, como ela disse, que nós amamos de verdade, né, porque nós achamos que são amigas de verdade. E quando a gente descobre, porque eu falo que máscaras não duram por muito tempo, né? O próprio Deus acaba num determinado tempo arrancando e mostrando pra gente quem é quem, a gente custa acreditar. E a gente começa a achar que é coisa da nossa cabeça. Mas eu até conversei com ela esses dias e eu falei, nossa, Gabi, eu tô sofrendo por conta de uma situação que eu tô vivendo. E a Gabi foi uma pessoa que me orientou. A Gabi, ela tem várias experiências e hoje não vai ser a primeira e nem a última vez que nós vamos trazer ela aqui, porque ela tem várias experiências para contar. Ela tem vários testemunhos para falar e eu acho importante trazê-la para poder passar para vocês, porque parece que a gente dá mais ênfase quando a gente sabe que a pessoa passou e venceu o processo. Porque eu chegar aqui para falar para você, olha, a depressão vale a pena passar pelo processo, porque lá você vai conseguir vencer. Eu falando, sendo que eu nunca vivi, você pode olhar para mim e falar assim, mas você nunca viveu? Nunca viveu? Como é que você... Mas ela viveu, entende? Porque a escola com Deus é assim, não é na teoria, nós aprendemos na prática. Então, quando a Gabi fala aqui a respeito de depressão, a respeito de amizades, ela é uma pessoa fantástica para falar com amizade. Você que tá aí do outro lado.
vivendo uma situação, porque o que crente mais passa é isso, são as amizades falsas, né, Gabi? Aqui a gente rasga mesmo o verbo, não vai pensando que você aceitou Jesus e só vai vir amigo bom, não, pelo contrário, vai vir uns enviados para tentar te tirar da presença, e se você não estiver firme com Jesus, vai ser muito mais difícil. A Gabi me passou essa experiência, e eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher diferente porque ela me ensinou a ser. Você estava lendo até um livro, né, Gabi? Me presenteou com um livro maravilhoso. Eu li aquele livro, me edificou muito, né? E é importante para você que está aí também passando por essa experiência, que tem horas, Gabi, que a gente precisa deixar, né? E não foi isso que você me ensinou? Exatamente. Precisamos deixar ir. Fala pra eles o que você falou pra mim um determinado dia da minha vida, Gabi. Falar dessa história é engraçado, porque a gente chora como se fosse o último dia de vida, gente. Verdade. E depois a Bíblia é muito clara quando ela diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Porque depois a gente fala, eu não acredito nem que eu chorei por isso. Assim. Verdade. É muito engraçado. Um dia a Sabrina, minha irmã, foi presenteada com este livro. E não sei como foi pra Sá ler ele, mas pra mim acho que foi o próprio Deus que mandou. E o nome do livro é Deixe Ir, Não Insista. E eu amo muito esse livro. Na verdade, eu amo todos os livros do Pastor Diego. Procurem Pastor Diego Menin, ele é uma bênção. E eu li a história de Rispa, do Velho Testamento. Não é nada conhecida e eu adoro essa mulher. E acho que é uma das minhas histórias preferidas. E a história de Rispa fala que os filhos dela foram mortos, resumindo pra você, diante de uma praça numa cidade. Esses 2 jovens dessa mulher e mais outros 8 jovens de outras mulheres para pagar um preço por uma cidade, por algo que aconteceu. Você lê a história, você vai entender melhor. E conta a história que essa mãe, ela pega um pano de saco e ela passa de noite e de dia abanando os restos mortais dos seus filhos, porque ela queria um velório digno. E quando eu li essa história, eu achei lindo a fé daquela mulher, né? Eu falei, nossa, tudo que ela quer é só um velório digno para os filhos dela. Senhor, eu preciso ter a fé dessa mulher, eu não posso desistir dos meus objetivos, das minhas coisas. E aí, quando eu li esse livro, foi um tapa na minha cara. Na nossa, né? Porque um dos temas citados é sobre Rispa. E assim, eu chorei muito, porque na época eu estava perdendo uma amiga. Nem é essa que eu te contei. Sério? E eu sofri muito, porque eu tava perdendo alguém que eu achava que era muito importante na minha vida. Porque a gente cresceu juntas, então eu já tinha mais de 20 anos com essa mesma amizade. Então pra mim era uma coisa muito triste me separar dessa pessoa. Eu não queria deixar ela ir. E no livro, ele não conta a história como eu acabei de te contar. O livro, ele fala que talvez algumas coisas já morreram e você não quer deixar ir. Me doeu. Olha isso. Às vezes uma amizade já acabou, às vezes um relacionamento já acabou, às vezes aquele emprego já não é mais pra você, às vezes tal roupa não é mais pra você, enfim, tem tantos meios que você pode usar essa frase, que algumas coisas já morreram e você não deixou ir. Tá insistindo em deixar perto quem fede, né? Tem uma má aparência. Meu e você Deus. Quer lá, porque às vezes a memória foi boa, né? Às vezes a gente não quer se desfazer de tal relacionamento porque foi bom o relacionamento. Você não quer desfazer de tal amizade porque sofrer, né, Gabi? Você quer viver com os momentos que não existem. Aquela pessoa, ela já fede mal. Quando eu li isso, foi um impacto muito grande. Acho que já foi um pré-preparo pro que vinha na minha vida. E aí descobrir que às vezes desistir e deixar ir a melhor opção foi questão de maturidade pra mim, né? Porque a gente cresce achando que se a gente desiste, nós não somos fortes. Na verdade, fracassamos. E na verdade, é assim, né? Desistir é questão sim de fortaleza, né? Tem coisas que a gente precisa deixar ir. Então, talvez se a depressão não serviu pra você, o deixar ir hoje é um sinal que você precisa deixar algumas coisas ir embora. Olha que coisa, olha como é forte, gente, de verdade. E quando eu tive a conversa com a Gabi, eu tava passando por uma história bem parecida. E ali eu falei, caramba, é verdade. Eu havia mudado a minha oração e pedido realmente para que Deus trouxesse para perto de mim verdadeiras amigas, né? Porque nem tudo que parece realmente é. Só que eu insistia em ter alguém que não queria mais a minha amizade. Então aquilo estava me machucando, aquilo estava me ferindo, porque eu estava sendo amiga, mas a outra parte não estava, né? E quando verdadeiramente eu deixei, eu falei, abri mão, eu li esse livro maravilhoso. É verdade, a gente vai deixar. Depois, se você tiver interesse, nos procura aí que a gente vai ter prazer em responder pra você. Mas quando eu decidi, depois desse conhecimento que a Gabi me trouxe,
Gabi, foi como tirar com a mão aquele sofrimento que eu tava, meu Deus, e assim, vieram outras amizades, né, que eu jamais pensei em ter e me surpreendeu. Então, assim, é o que a Gabi falou, você vai criando maturidade, a confiança no Senhor, né? Depositar a tua vida no Senhor nos garante vitória no final, né, Gabi? Sempre. Nossa, é fantástico. Nem todo sofrimento é sofrimento, né? A gente acha que é um ciclo ruim e na verdade é uma limpeza que Deus está fazendo. Esse livro também fala sobre Davi. Quando o filho morre, ele simplesmente na Bíblia conta que ele vai lá, bate a poeira dos sapatos dele e ó, a vida que segue. E aí quando eu li, eu falei, como assim? O filho dele morreu e ele... Como se fosse fácil, né? E ele só simplesmente, ele falou, não tem mais o que eu fazer. Verdade. Eu tenho que enterrar e eu tenho que seguir com a minha vida. E assim é na verdade, quando alguém morre, a gente acha que a gente tem que ficar um ano de luto. Verdade. A gente quer colocar a foto preta no perfil. Verdade. A gente tem que chorar, porque se no outro dia a gente postar uma foto feliz, e a vida continua. Verdade. E nós que somos cristãos precisamos entender que morrer com Cristo é lucro. Verdade. Então quem partiu está com Cristo, está na glória. O sofrimento ficou para nós, que temos que lidar com a dor e a sabedoria de tornar um dia melhor, né? Então fica aí a lição pra gente valorizar um pouquinho mais e deixar aí algumas pessoas que são memórias. A gente não vai esquecer, porque a gente é ser humano, a gente não é um robô. Verdade. A gente vai ter a fotinho pra lembrar ainda, se você não apagar. Então às vezes é importante apagar as conversas, as mensagens, as fotos, porque o que se foi, não volta. E às vezes nem precisa voltar e deixe ir, não insista. Até porque a gente não pode ficar preso ao nosso passado, Não. né? O Senhor, ele tem uma linda história para escrever na nossa vida. E Deus trabalha com o presente e o futuro. Quem fica apegado no passado, Não vive as promessas de Deus, né? olha, tá pegando aí? Você que tá nos assistindo, aleluia. Começa a colocar aí, eu tô tomando posse dessa palavra, sabe? Coloca aí, não, essa palavra é pra mim. Hoje tá edificando a minha vida, para que a gente possa entender que tá valendo a pena. Porque esse trabalho que a gente tá fazendo aqui é para ajudar você que talvez tá aí perdido, desanimado, sem rumo, sem direção, para provar para você que ainda há esperança. Enquanto há vida, ainda há esperança, né, Sempre Gabi? tem esperança. Meu Deus. Cristo, ele é esperança. Então sempre vai ter. Não importa qual seja o quadro, a situação. A gente se frustra porque a gente faz os nossos próprios objetivos. A gente planeja uma vida. E é por isso que a gente se frustra. Se a gente realmente depositasse tudo no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, não existiria frustrações. Verdade. Porque a gente viveria uma vida como Cristo quer. E na Bíblia fala, eu sou muito ruim de memória, mas eu tenho certeza que está escrito lá que nem as aves se preocupam com o que vão comer amanhã. Verdade. Porque elas têm certeza que elas vão ser alimentadas. Meu Por que Deus. a gente se preocupa com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, que horas a gente vai chegar? Deus, ele provém tudo. Ele te dá um dia porque ele sabe que aquele dia é suficiente para você ser mãe, ser esposa, ser filha, ser amiga, ser dona de casa, ser amada, amar alguém. Então não tem para que a gente se preocupar. A gente se frustra porque a gente faz os nossos próprios planos. Mas se a gente entregar verdadeiramente a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor, as coisas fluem naturalmente e a gente sofre menos. E a Bíblia diz que os planos do Senhor Não são os são melhores e maiores do que os nossos. A gente se frustra exatamente por isso, Gabi, porque a gente quer fazer a nossa vontade. E a nossa vontade, ela não é boa. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita. E agradável. Tá vendo? É simples, é que a gente que complica, né, Gabi? Muito, Cristo é muito fácil. Eu sempre falo isso e algumas pessoas discordam de mim. Cristo é fácil, quem complica tudo somos nós e as religiões, né? Verdade. Mas Jesus, ele é muito simples, é tudo muito simples. Ele veio e ele quebrou aqueles tantos mandamentos. Ele falou, olha só, aprende a me amar, né? E respeita seu pai, honra seu pai e sua mãe. Aí, pro seu dia se prolongar e tudo facilita. Aí a gente quer ter uma hora pra isso, uma hora pra aquilo, a gente quer fazer tal coisa, a gente faz 1000 planos. Não, acorda, agradece ao Senhor, honra seu pai, honra sua mãe, deposita sua fé em Cristo, honre a Ele, porque Ele é único. Só existe um Deus, só existe um único caminho, uma única verdade. E aí a sua vida vai ficar assim, ó, mais fácil, mais rápido de se viver. A gente que faz tudo ficar mais O difícil. segredo de ter uma vida melhor é você aprender e colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né? Que nem a Gabi falou aqui, honra seu pai e sua mãe. Quantos jovens não honram o pai e não honram a mãe? E aí fica difícil, porque a obediência,
ela gera providência nas nossas vidas, né? E a Bíblia diz que quando você honra o seu pai e a tua mãe, os seus dias se prolongam na terra. Então, se você quer viver mais, começa a valorizar aquele que te criou, aquele que fez você ser quem você é hoje, porque se não fosse o cuidado do teu pai e da tua mãe, talvez nem aqui você estaria. Não é verdade? Tem muitos jovens que se rebelam contra os pais, principalmente nessa idade, Gabi. Muito. Que quer sair, quer ir para as baladas, quer ir para a casa dos amigos. E às vezes quando os pais falam não, se voltam contra os pais, né? Na verdade o pai não quer não é que ele quer o seu mal, pelo contrário, ele quer o seu bem. Uma vez eu vi uma reportagem de um pai de família, Gabi, que estava velando o filho. Era jovem, tinha 16 anos, estava velando o filho. E ali ele falava no velório, ó, você que é pai e que é mãe, o meu filho pediu para sair, eu quis agradá-lo, e por eu querer agradá-lo, olha o que eu estou fazendo agora. Então não pense em agradar o teu filho, pense em fazer aquilo que é certo. Então pai e mãe também, que está nos assistindo aí, tenha pulso firme, sabe? Se posiciona como pai e mãe. Às vezes você fala assim, mas é meu filho, é minha filha, vai se voltar contra mim, vai me ter como inimigo. Não, quando você se posiciona como pai, como mãe, o próprio Deus te honra na face da terra. Porque é assim, Deus não deu amigos para nós criarmos, deu filhos. E filhos precisam aprender a respeitar os pais. Com né? certeza, isso faz muito sentido, porque eu acabei de lembrar, alguns anos atrás, acho que eu tinha uns 13 anos, minha mãe estava no quarto com uma irmã da igreja, e essa irmã da igreja brigando com a minha mãe. Deixa ela, pastora, em determinada situação, falando que era pra minha mãe liberar tais coisas pra minha vida. E minha mãe falou, não, enquanto minha filha viver aqui, quem manda sou eu. Glória a Deus. Quando a Gabriela sair, ela decide a vida dela, mas aqui quem manda sou eu. E eu vi aquilo naquela época, né, 13 anos, rebelde, né, que a gente acha que 13 anos já é adulta. Eu tenho 26 e agora eu acho que eu sou uma criança. Eu fico chorando todos os dias, pensando que daqui a pouco tem uns 27, daqui a pouco vem uns 30, não quero mais sair de casa, não quero mais nada. Mas com 13 anos, nossa, quando eu ficar mais jovem, mais velha, vou ser dona da minha vida, do meu nariz. Hoje eu dou meu nariz pra minha mãe cuidar. Se ela quiser, ela leva. E hoje eu vejo o quanto foi importante o não da minha mãe. Não é amor. Tá vendo? O não de Cristo, o não da sua mãe, do seu pai, da minha irmã, que pra mim é uma mãe também. Esse não de uma pessoa mais velha, pra mim, é um não muito importante. Antes eu não entendia isso, mas aqui que aconteceu? Eu me frustrei, eu me machuquei, eu me abri, eu me decepcionei. Então assim, se eu tivesse escutado um pouquinho mais, eu teria sofrido um pouquinho menos. Ia ter uns parafusinhos um pouco melhor. Hoje os parafusos já não tá no lugar, já tem uma tinta pra disfarçar os cabelos brancos, já tem uma ruguinha que talvez não precisava ter. Por quê? Porque eu não obedeci como deveria, né? Só que a gente não entende isso. Então hoje, quem sabe, eu sendo da sua idade ou não, você escute um pouco melhor o meu não com amor e carinho, porque talvez você não quis escutar o do seu pai, da sua mãe, dos seus pastores. Verdade. Porque é muito importante. Eu venho de uma época que o que os nossos pastores e líderes falavam era muito importante. Eu tava até comentando com as jovens da igreja que na minha época, quando eu era líder, o jovem para namorar, eles pediam pra gente que era líder deles também orar e confirmar aquele namoro, né? E hoje em dia não tem mais isso. Eles não perguntam mais pros pais, eles não perguntam pros líderes. E se falar que não, pronto, sai até da igreja, né, Gabi? E aí a gente só vê depois, né? Uma hora o resultado chega. E quando chega, por aí experiência própria... Aí procura a gente, né, Gabi? Lembra do pai, lembra da pastora, lembra do líder, lembra de todo mundo. E nós, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, é óbvio que nós não vamos virar as costas. Nós estamos ali pra abraçar, pra auxiliar. Mas é como a Gabi disse, se obedecesse mais, se fizesse mais o que deveria ser feito, se frustraria menos, sofreria menos. E a Gabi tocou num ponto aqui que eu quero também trazer nessa noite, que é bem interessante. Ela falou a importância da gente respeitar os mais velhos, respeitar a liderança e respeitar os pastores, né? Se nós não respeitamos as pessoas que estão de uma certa forma ali para nos orientar, pessoas que nós estamos vendo, aí eu deixo essa pergunta para você que está nos assistindo: como é que você vai respeitar a Deus que você não vê? Se nós não conseguimos respeitar quem quer o nosso bem, né? Aí a gente vai respeitar Deus de que forma, Gabi? Porque se eu tô vendo você é mais velha do que eu, você tem mais experiência e tá dizendo, vai por esse caminho. Eu não respeito, vou respeitar Deus que eu não tô vendo? Não vai.
Você não vai respeitar, e isso não é nem só espiritualmente, isso é você tendo um trabalho. Você não vai respeitar o seu padrão, você não vai respeitar, igual a gente que trabalha em restaurante, tem um chefe, um subchefe, tem um gerente da casa. Você nunca vai conseguir respeitar essas pessoas, e aí você é a única pessoa que não vai crescer. As consequências virão. Você não cresce espiritualmente, você não cresce financeiramente, você não cresce em sentido nenhum na sua vida. E aí você nunca vai conhecer Cristo de verdade. Só vai se frustrar. Porque se você não consegue respeitar e obedecer a Deus, você nunca vai ter uma vida boa. Porque você vai fazer o quê? Você vai seguir os atos e coisas que o mundo tem para te oferecer. E quando você vai ver, você está se distanciando de Cristo. E aí, infelizmente, pessoas só aprendem passando pela essa dificuldade, se sujando, se machucando, se colocando numa situação que não havia necessidade pela falta de obedecer a Cristo, a sua família, a sua liderança, ou até mesmo o seu emprego ou a escola para quem estuda, faz faculdade. São pessoas que também merecem esse respeito. Lá na minha rua, quando eu saio para ir em qualquer lugar, todo mundo é tio e tia. Eu tenho 26 anos e todo mundo é tio e tia. Minha mãe sempre me deu essa educação. Todo mundo é tio, todo mundo é tia. Se é uma pessoa um pouco mais velha, dependendo da intimidade, até chamo de vó, porque eu não tenho mais os meus vós vivos. Então, eu sou carente de vovô e vovó. Então, sempre que eu posso arrumar um vô e uma avó nova, eu abraço mesmo. Tem uma lá na Bahia que eu amo, minha avó do coração. Então, é muito, muito importante. É uma família importante da Bahia pra mim. Eles são muito queridos. Bom. E é importante a gente ter esse respeito com as pessoas. E a juventude não tem mais isso. Não. Eu trabalho, eu tenho um emprego só, mas eu fazia 2 trampos, né? Que eu sou o Julius. E um dos meus serviços, eu trabalho com uma galera muito jovem. E eu fico pra morrer, tem dia. E a minha patroa, ela é muito jovem, bonitona. Ela e o esposo dele são muito jovens, muito legais, são amigos. Eles me criaram, me viram crescer. Eu me sinto muito honrada de poder trabalhar com eles. Isso mostra quem eu sou, de poder estar lá com eles. Mas eu fico impressionada com a forma que os outros os tratam. Porque eles são tão jovens, eles são tão legais, que as pessoas confundem isso com liberdade. Verdade. Então, às vezes, falta um com licença, um boa tarde, um por favor, ou um sim chefe, ou um não chefe, e eu fico assim pra eles. Aí eu falo, Amanda, eu vou matar a fulana, quero matar não sei quem pela falta de respeito. Isso pra mim é uma coisa muito feia e tem se agravado nos últimos dias e as pessoas agem com naturidade, não é natural pra mim. Só que se esquecem, Gabi, da lei da semeadura. Sim. Que tudo aquilo que nós plantamos, um dia a gente vai colher. A gente acha que a gente tá plantando pros outros. Só que na verdade isso vai voltar. Então você que é desobediente, que não respeita pai e mãe, não respeita a liderança, não respeita seus pastores, você tem a oportunidade nessa noite de mudar o seu posicionamento para que você possa ser bem sucedido lá na frente. Porque a minha semeadura, o que você está semeando hoje, você vai colher e vai ser na tua vida. Um determinado, eu falo que é no tempo de Deus, né, Gabi? Às vezes fala, não vai. Vai chegar. E aí, quando você começar a colher as coisas que você tá fazendo e plantando, olha, vai ser amargo e pode causar uma dor incrível, né, Gabi? Muito. Gente, eu tô muito triste. Porque tá acabando, as meninas já estão aqui anunciando que tá se acabando. E esse é o momento que eu mais fico triste, porque a conversa vai acontecendo, vai desenrolando, vai surgindo diversos assuntos e a gente não quer parar, né, Gabi? É verdade. E esse é um dos testemunhos da Gabi. Mas tem muitos outros que ela gostaria de trazer aqui. Não sei se vai dar tempo, elas estão dizendo aqui pra gente que temos ainda 10 minutos, é isso? 10 minutinhos. Gabi, nesses 10 minutinhos, o que ainda dá pra falar pra esse povo lindo que tá assistindo a gente aí? Ai, meu Deus, tem tantas coisas, gente. Dá um conselho, né, pra principalmente, a gente quer pegar muito nessa noite aqui nos jovens, por quê? Porque os jovens são os que mais dão trabalho, né, Gabi? Eu já fui jovem, eu já dei trabalho pra minha mãe, a Gabi também já deu. Continuo dando, na verdade. Sério, Gabi? E estar aqui não me faz ser melhor do que ninguém. Quando eu tô na igreja, eu sempre falo isso. A gente tem a responsabilidade de trazer uma mensagem, um louvor, e isso não quer dizer que a gente é santo, porque as pessoas acham que só porque a gente vai pra igreja, verdade, a gente é uma galera assim, né, que vai... E não é isso, a gente é uma pessoa qualquer,
que reconhece Cristo e luta que todos está os em dias, constante evolução. Sim. Só que a gente vai errar pra todos se tornar os dias. uma pessoa melhor. Então, como filha, eu erro todos os dias. Como irmã, eu erro todos os dias. Como amiga de alguém ou familiar, eu também continuo errando. A diferença é que a gente tenta evoluir, né? A gente tem essa, como eu falei, lá em casa a gente tem muito isso, a nossa rede de apoio, que é a nossa família e os nossos amigos. E essa galera, ela chega na gente, ela conta a verdade. Olha, Gabi, você precisa mudar nisso, você pode ser melhor nisso, eu não gosto quando você faz isso. Então a gente tá em constante evolução. Então, eu te deixo essa dica, conheça Cristo de verdade. Ele é o essencial para sua vida. Não vou cansar de dizer jamais dele. Eu posso estar no meu dia mais Pedro, porque eu sou muito Pedro. Eu posso estar no meu dia mais nervosinha ou no meu dia mais calma. Jesus, ele sempre vai ser o centro da minha vida, de tudo que eu faço. Então, independente se o seu problema hoje foi na alma, se é uma tristeza, se é uma depressão, se é uma cura que você precisa, se é o fim de um relacionamento, de uma amizade, qual seja a situação da sua vida, que você possa realmente conhecer Jesus e ele é o alvo. E mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade de agradecer quem nos assiste, que eu não sei quem tá vendo, mas estou vendo minha mãe. Mas o Senhor sabe, e minha irmã ali, elas sabe. estão assim. Então eu me sinto muito feliz, muito honrada de novo, Amém. Porque isso mostra quem eu sou, né? Glória não é pelo que eu visto, Glória não a é Deus. por onde eu ando, Isso. mas é quem eu sou e quem habita em mim. Aleluia. E isso é muito importante. Eu espero que eu possa servir de mais lições. É difícil quando a gente tem testemunho, porque isso quer dizer que dói, mas é uma honra muito grande você poder ser prova viva do amor de Cristo. Então eu sempre vou estar de portas abertas para falar sobre ele e deixar este convite. Se você é meu amigo e quer falar sobre Jesus, a gente está aqui. E se é uma pessoa desconhecida, conheçam a igreja da pastora, E fala, da minha pastora linda. e fala né? também Porque a gente os tá aí. horários, porque você deixou o endereço da igreja onde você congrega, mas não falou os horários, nem os dias de culto. Lá é quinta e sábado, às 19 horas, no domingo, às 18 horas, tá? A gente tá no Parque Jurema, Teles Pires, número 100. Eu quero deixar um beijo pra minha igreja, a Nova Missão. A gente tem a igreja lá no Pimenta, a gente tem no Jardim Brasil, tem lá na Bahia, minha família é linda. Glória! Tem uma igreja no Guilhermino também, tô olhando pra minha mãe porque eu tenho perca de memória, é isso, Olha, né? que chique. Eu amo vocês. Que chique, tá vendo? Então, assim, tem várias oportunidades de você conhecer essa gata linda. Essa menina aqui, gente, vocês estão aí nos assistindo, ela não é bonita só por fora, não, ela é bonita por dentro também. E eu falo por experiência própria, porque Jesus me presenteou não somente com ela, mas toda a família dela, né? Eu já conheci a pastora Dora, o nosso pastor Guerreiro, e faltava conhecer a irmã, né? Que graças a Deus a gente teve o privilégio. Agora você entende que eu sou apaixonada por ela? É linda, Gabi. É uma família linda. Então, assim, se quer conhecer essa família, a Gabi já passou os dias de culto, os horários, vai lá. A Gabi, ela é isso aqui que vocês estão vendo, ela é uma fofa. E a gente tá precisando de pessoas verdadeiras, né? E quando a gente conhece pessoas verdadeiras, a gente quer estar perto. É claro que os nossos compromissos não permitem, né, Gabi? Mas se a gente pudesse, a gente tava sempre se encontrando, né? Todos os dias. É assunto pra mais de metro, né? A gente vai terminar aqui, vai continuar o assunto. Infelizmente vocês que estão aí não vão poder continuar, mas quem sabe o Senhor prepara uma outra ocasião, né, para que eu possa trazê-la aqui novamente para contar um outro testemunho. Mas eu creio que tudo que foi falado aqui foi preparado pelo Senhor, né? Foi que nem eu disse pra Gabi, as pessoas que nós trazemos aqui para poder passar a experiência, né, que teve com o Senhor Jesus e sem o Senhor Jesus, são pessoas que o próprio Deus escolhe, né? E a gente, eu não sei se vocês observaram, mas a gente não trabalha com esboço, a gente não trabalha com script. Por quê? Porque nós queremos ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele é quem conhece você que tá aí nos assistindo. Nós talvez conhecemos uma ou outra, né, Gabi? Sim. Que fala, eu vou estar lá, eu vou estar assistindo, mas talvez tenha pessoas que eu não conheça, que a Gabi não conhece, mas que o próprio Deus conhece. E eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, se você entrou agora, nesse momento, assim que a live acabar, você volta do início, porque foram faladas coisas edificantes, que trouxe ensinamento para minha vida, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, pessoalmente, e também para outras que já estão nos acompanhando desde o início, né, da gravação. Então, assim, volta, se achou interessante, compartilha, manda mesmo, porque quanto mais vidas ouvirem, enquanto a gente, eu falo assim, quanto mais vida a gente resgatar das mãos de Satanás, vai ser benefício não só para nós, mas para o reino, né, Gabi? Porque o objetivo do diabo é isso, é levar
com Ele o maior número de pessoas possível. E o nosso objetivo é o mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nós servimos com muito amor, é resgatar essas almas e trazer para mais perto de Deus. E a Gabi, ela tem 26 anos. Ela mostrou que com Deus os prazeres são muito melhores e maiores do que os que estão aí. Porque o que tá no mundo é um prazer momentâneo, né, Gabi? Nossa. Mas o que o Senhor tem para nos oferecer é o quê? Eterno, é pra sempre. Entendeu? Então é isso, Gabi. Vamos ter que finalizar, gente. Infelizmente, eu não quero. Mas se eu não finalizar, nós vamos apanhar aqui hoje. Não, sem apanhar hoje. A gente não tá no espírito de Pedro, a gente tá tranquilo. Então, Gabi, deixa suas considerações finais. Dê aí o seu tchauzinho pra esse povo lindo que tá nos assistindo. E aí eu encerro a live. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Foi um prazer, tô me sentindo muito honrada. Obrigada, minha pastora, Amém, pela amor. sua família, sua equipe maravilhosa. Amém. Esse projeto foi de Deus para Amém. alcançar muitas vidas. Eu me sinto honrada porque um dia eu assisti e hoje poder falar pra glória. mim é questão de grande honra. Amém. Eu amo todo mundo. Ô, Glória! Amém. Então, vocês que ficaram com a gente até agora, como a Gabi disse que é um prazer pra ela, é um prazer pra nós, né? Ter esse privilégio de ouvir tudo aquilo que foi falado nessa noite. Ó, gostou? Semana que vem tem mais. Segunda-feira, às 8 horas. Fique ligadinho e é só isso, né, Gabi? Não dá pra falar mais, né? Agora a gente continua aqui. Beijo, gente! Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus. Amém!